Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de ciclo celular. O ciclo celular é o período compreendido desde o nascimento de uma célula até a divisão em células filhas. O ciclo celular compreende nas fases de interfase e divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. A mitose é um tipo de divisão equacional, onde uma célula dá origem a duas células com o mesmo material genético. Já a meiose é um tipo de divisão reducional, onde o material genético dessa célula é reduzido pela metade. Essas divisões, mitose e meiose, a propósito, serão temas para as nossas próximas videoaulas. Nesta videoaula, nós vamos focar na interfase. Conforme visto, o ciclo celular compreende desde o nascimento de uma célula até a divisão desta célula em células filhas. E existe uma linha do tempo que compreende desde o nascimento até o surgimento das novas células filhas. O que nós vamos estudar nessa videoaula é o evento que ocorre durante esta linha do tempo. Vamos ver, então, a interfase. A interfase pode ser definida como o período do ciclo de uma célula que não está em divisão. No slide anterior, nós falamos que, a partir de uma célula, são originadas células filhas. E isso ocorre após um período de tempo. E o que a célula está fazendo durante este período de tempo? Veja, ela vai crescer e vai também desempenhar as funções típicas de cada tecido que compreende essas células. Também as células, elas vão duplicar o material genético. Essa duplicação do material genético já é a preparação para originar as células filhas. E, por fim, ocorre a fase final da preparação para a divisão celular. Então perceba que nesta linha do tempo ocorrem funções fisiológicas específicas num determinado período de tempo. Depois a célula inicia a preparação para dividir e por fim termina a preparação para a divisão celular. Como as etapas são bem divididas, nós podemos colocar que nesse período de tempo que há interfase, ocorrem seguintes fases. A fase G1. Desta maneira, a gente pode entender que durante a fase G1 ocorre o crescimento celular e também a célula vai desempenhar as funções típicas de cada tecido. Após, ocorre a fase S. A fase S é a fase de síntese, onde durante essa fase ocorre a duplicação do material genético da célula. E por fim, a fase G2. A fase G2 compreende a preparação final da célula para que ela possa ser dividida no final. Essas etapas, G1, S e G2, compreendem fases da interfase. Vamos ver na próxima figura um gráfico que é um gráfico típico que nós observamos na maior parte da literatura. Este gráfico representa as fases de um ciclo celular. Vimos na figura anterior a fase G1, a fase S e a fase G2, que compreendem fases relacionadas com a interfase. E ainda nesse gráfico eu coloquei prófase, metáfase, anáfase e telófase. Este conjunto de eventos está representando a mitose, que é aquela divisão equacional onde, de uma célula-mãe, são originadas duas células filhas, sendo que essas células filhas são geneticamente idênticas às células-mães. A mitose a gente vai estudar na próxima videoaula. Então, falando das fases da interfase, nós vimos que na fase G1 vão ocorrer eventos específicos, tais como crescimento celular,
a realização das funções fisiológicas características para cada tipo de tecido. Isso inclui a produção de proteínas e, consequentemente, a produção de RNA mensageiro. Já na fase S, ocorre a replicação, ou também chamada de duplicação, do DNA. Isso é a preparação da célula para futuras divisões celulares. Durante a duplicação do DNA, ocorrerá a formação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs nós vamos ver na próxima videoaula, mas nós podemos definir as cromátides irmãs como sendo a duplicação do material genético que ocorreu na fase S. Isso vai garantir que as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos. E também na fase S ocorre a duplicação de uma organela chamada de centrosoma. Esse centrosoma vai ser importante para dividir o material genético corretamente entre as células filhas que serão formadas. Já na fase G2 ocorre um novo crescimento celular, a formação do fuso mitótico, que é um conjunto de proteínas importantes para a divisão celular. Também ocorre produção de RNA mensageiro e também a separação dos centríolos. Bom, isso ocorre para a maioria das células, uma vez que quase todas as células do nosso organismo, elas precisam dividir. Mas existem células especiais como a maioria dos neurônios e possivelmente as fibras musculares que elas não dividem durante todo o período de vida de uma pessoa. Essas células que não dividem, elas ficam permanentemente no estágio chamado de G0. Veja o que é o G0. Algumas células permanecem indefinidamente em intérfase. Isso quer dizer que essas células são impossibilitadas de dividir, ou seja, as células não vão originar células filhas. Como disse, a maioria dos neurônios e possivelmente as fibras musculares. Bom, como durante a interfase existem fases específicas, como a G1, a S e a G2, é possível determinar que o metabolismo dessa célula modifica ao longo dessas fases da interfase. Vamos ver esse gráfico para entender como ocorre o metabolismo celular. Esse gráfico está mostrando o metabolismo celular em função das fases da interfase. Veja, o metabolismo celular ele está representado no eixo Y. Já as fases da interfase, a fase G1, fase S e fase G2, representado no eixo X. Perceba que na fase G1, onde é a fase que compreende o crescimento celular e a realização das funções fisiológicas características de cada tecido, o metabolismo celular ele é extremamente alto. Já na fase S, que é a fase onde ocorre a duplicação do material genético, o metabolismo celular ele diminui drasticamente, mas na fase G2, que é uma nova fase de crescimento celular, aquela fase final onde ocorre a preparação final para a divisão celular, ocorre um aumento gradual do metabolismo celular. Contudo, este aumento do metabolismo celular ainda vai ser inferior em relação à fase G1. Ou seja, a fase G1 da interfase é aquela que mostra o maior metabolismo celular. É onde a célula está trabalhando mais intensamente. Bom, vimos então que durante a interfase ocorre a fase G1, onde ocorre o crescimento celular e as funções fisiológicas características de cada tecido. Depois, a duplicação do material genético na fase S e, por fim, a fase G2, que compreende o final da preparação da célula para a divisão celular.
Durante essas etapas, podem ocorrer diversos erros. E esses erros eles precisam ser checados por proteínas específicas. É isso que nós vamos ver nesse slide, os pontos de checagem. Assim, ocorrem eventos bioquímicos extremamente importantes para determinar se o material genético está em perfeitas condições. Esses eventos bioquímicos são realizados por meio de proteínas chamadas de ciclinas. Assim, as ciclinas são as proteínas responsáveis pelos pontos de checagem. E que são os pontos de checagem? São os eventos bioquímicos para determinar se não ocorreu nenhum erro grave durante a fase de vida de uma célula e que esta célula esteja saudável para gerar células filhas. Quais são os pontos de checagem? Ocorre o ponto de checagem em G1. Na fase G1, é o ponto de checagem mais importante de uma célula. Neste ponto de checagem, ocorrerá a verificação de danos do DNA. Também verifica o tamanho das células, assim como as reservas nutritivas no interior de uma célula. O outro ponto de checagem importante é o ponto de checagem que ocorre em G2. Neste ponto de checagem, vai analisar se o material genético foi duplicado corretamente. Também vai ver se as cromátides irmãs estão com genes pareados. Lembra que o material genético ele foi duplicado. As cromátides irmãs têm como obrigação apresentar os mesmos genes. E também, durante o ponto de checagem em G2, vai ver se é possível reparar possíveis danos que ocorreram durante a duplicação do material genético. O terceiro ponto de checagem que eu quero mostrar para vocês é um ponto de checagem que ocorre entre a metáfase e a anáfase. Metáfase e anáfase são eventos fisiológicos que vão ocorrer durante a divisão celular. Veja que eu coloquei neste gráfico a interfase e uma divisão celular mitótica. Na mitose ocorrem as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Assim, entre a metáfase e a anáfase existe um novo ponto de checagem. A metáfase é o momento da divisão celular onde os cromossomos estão alinhados no equador da célula, ou seja, na região central da célula. A anáfase é uma outra etapa da mitose onde esses cromossomos eles vão ser divididos e proteínas específicas vão arrastar esses cromossomos para os polos da célula. Este ponto de checagem entre a metáfase e a anáfase tem como objetivo ver se durante a metáfase os cromossomos estão alinhados no equador da célula e se isso permite a divisão desses cromossomos de forma igualitária. Isso vai garantir que as células filhas tenham o mesmo material genético. Mas vocês podem se perguntar, e se ocorrer falhas durante a checagem? Se ocorrerem falhas durante os pontos de checagem, vai ocorrer um fenômeno chamado de apoptose. A apoptose nada mais é do que uma morte celular programada. Então veja, durante aqueles pontos de checagem, G1, G2 e entre a metáfase e a anáfase da mitose, se os erros forem tão grandes que não forem capazes de serem corrigidos, o que as células fazem? Elas entram em apoptose, que é uma morte celular programada. E a função dessa apoptose é que não gerem células filhas defeituosas. Mas, por hora, podem ocorrer defeitos dessa apoptose. A apoptose pode não acontecer. Não acontecendo a apoptose, não ocorrerá a morte celular programada. Isso vai fazer com que as células filhas recebam um material genético defeituoso.
Se ocorrer esse processo, vai acontecer o surgimento de tumores. O tumor nada mais é do que um crescimento anormal e descontrolado de células. Vamos ver uma animação do ciclo celular. A interfase é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase G1. Na fase G1 ocorrerá o crescimento celular, as células realizarão as características próprias de cada tecido a qual pertence, ocorrerá também a síntese de RNAs e proteínas e o metabolismo celular é extremamente alto. Ao final da fase G1, inicia a fase S. Na fase S ocorre a duplicação do material genético. Essa duplicação do material genético tem como finalidade garantir que as células filhas tenham o mesmo material genético da célula mãe. Além disso, ocorrerá a duplicação do centrosoma. Por fim, inicia a fase G2. Na fase G2 ocorre uma reserva de energia, isso porque após a fase G2 iniciará a mitose, iniciará a divisão celular, ocorre também a síntese de proteínas e RNAs e também a separação do centrosoma. Lembrando que o metabolismo na fase G2 é inferior em relação à fase G1. Na fase G1 é onde a célula apresenta o maior metabolismo celular. A fase S é onde a célula apresenta o menor metabolismo celular. Dessa maneira, o metabolismo em G2 é intermediário entre o G1 e o S. Vamos ver agora a separação do centrosoma. Por fim, a célula está preparada para a divisão celular. No caso, eu coloquei a mitose como exemplo de divisão de uma célula. Então, perceba que no gráfico, este ponto é o início da interfase. Foi nesse momento onde ocorreu o nascimento de uma célula. Após o nascimento celular, ela passa por G1, S e G2, as fases da interfase, que vão possibilitar a divisão celular. No caso, eu exemplifiquei a mitose, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, e ao fim da telófase, a célula é dividida em 2 células idênticas à célula-mãe. Vamos rever a animação do ciclo celular. Agora vamos rever os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Ciclo celular é o período compreendido entre o nascimento, crescimento e divisão em 2 células filhas. É subdividido o ciclo celular em interfase e divisão celular. Interfase é o período do ciclo celular entre as divisões celulares. Consiste nas fases G1, S e G2. G0. Algumas células são incapazes de dividir. Elas permanecem constantemente no período G0. E a apoptose
A morte celular programada elimina células potencialmente perigosas, como as células tumorais. Esse foi meu vídeo a respeito do ciclo celular. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se não for inscrito, por favor, se inscrevam no meu canal e deixe um like para mim. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo sobre mitose.